A paz do Senhor, professores! A paz do Estamos Senhor. Pai do estamos Senhor. iniciando mais um trimestre, nova lição, Amém. né? E nessa nova lição de hoje, né, a primeira lição, nós vamos estar com a nossa professora irmã Eleide Eu, e com o nosso convidado, convidado especial. e convidado especial, o irmão Felipe Adriano. Seja bem-vindo, Felipe! Bem-vindo, Amém. Glória a Felipe. Deus. Obrigado. E a nossa lição desse trimestre, né? Ela tem por tema servindo a Deus com meus talentos, né? Que coisa boa! A gente aprendeu mais sobre Deus e agora nós vamos aprender a como servir melhor a esse Deus, né? Amoroso, que é tão bom. Então, né, antes nós aprendemos mais sobre Deus e agora nós vamos aprender aí sobre como servir ao Senhor, né? E dentro dessa lição, né, comentada por Ezequiel Pereira da Silva, né, nós vamos ter aí alguns temas, né, os 13 temas, que são os dons ministeriais para a igreja, dons espirituais, o que significam, a unidade da igreja, o fruto do amor, manifestações do Espírito Santo nos crentes, o papel do talento musical, quem é o pastor, quem é o presbítero, quem são os obreiros e diáconos, o funcionamento da igreja, cuidando dos novos convertidos, a importância do evangelismo e, para fechar, trabalhando com missões. Então, esses temas nós podemos agrupar eles, dividir eles da seguinte forma, né? Da lição 1 até a lição 5, nós vamos estudar especificamente a ação do Espírito Santo, né, na igreja, através, né, dos dons ministeriais e dos dons espirituais. Logo em seguida, o segundo bloco de lições, da 6 até a 10, né? Nós vamos estudar aí sobre as funções dentro da igreja. Qual a função do pastor? Qual a função do talento musical na igreja? Então, nós vamos estudar mais especificamente sobre as funções dentro da igreja, como a igreja se organiza, como a igreja funciona. E, por último, né, nós vamos ver da lição 10 até a lição 13, o evangelismo e a propagação do evangelho, né? Então, nós vamos aí falar sobre os novos convertidos, a importância de cuidarmos dos nossos novos irmãos na fé, né? E a importância de nós apregoarmos o Evangelho de Cristo, né? E para a gente abrir, né, esse trimestre, nós vamos começar estudando os dons ministeriais, né? Primeira lição, dons ministeriais para a igreja, que tem por base o texto de Romanos 12, do 1 até o 8. Eu irei ler aqui somente do 4 até o 8, né, para a gente iniciar, que fala justamente sobre os dons ministeriais, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Né? Então, o Senhor, ele dispensou aí muitos dons, né, para que nós estejamos exercendo aí na sua casa. E temos dons espirituais e dons ministeriais, né? Qual a diferença entre o dom ministerial e o espiritual, né? Os ministeriais são mais os dons de serviço, enquanto os espirituais, né, eles servem para a edificação da igreja. Os dons espirituais, eles são frutos da ação do Espírito Santo em nós, enquanto os ministeriais, quando o crente ele já recebeu, né, já teve o trabalhar do Espírito Santo em sua vida, agora ele vai servir, né? Servir a igreja. E para a gente abrir, né, essa lição, nós temos o primeiro tópico: o que é dom? Que vem a ser dom, não é? O dom, ele é uma dádiva, né?
é algo que o Senhor ele nos dá como um presente que ele concede à sua igreja. E o objetivo do Senhor em nos dar esses dons, né, é justamente ajudar o crente a cumprir a sua missão, né? A anunciar a mensagem da salvação do Senhor Jesus. Então, para que o crente, né, como eu vinha falando, para que o crente ele possa exercer os seus dons ministeriais, ele precisa ter os dons espirituais nele. Então, por isso que o Senhor Jesus, quando ele vai ali subir aos céus, né, ele vai falar primeiro que os discípulos eles devem esperar em Jerusalém, aguardar em Jerusalém até que venha a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que vai direcionar, o Espírito Santo é que vai capacitar, é através do mover do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, é que será possível, então, que haja a ação dos dons ministeriais, né? Primeiro vem os dons O dom espirituais. seria como se fosse uma capacitação, é isso, Gil? Exatamente, irmã Eleide. O dom, ele vem justamente, os dons espirituais, né? Eles vêm justamente para capacitar. A descida do Espírito Santo é para capacitar esses cristãos, né? E aí, por que que os dons, eles são tão importantes, né? Porque é através do dom que o cristão ele vai crescer espiritualmente. O dom ele serve justamente para gerar o crescimento. Nós vemos aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, né? Vamos abrir aqui nossa Bíblia, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o 14 ele ainda diz, para que não sejamos mais meninos. Então, os dons, eles vêm para nos aperfeiçoar, né? Para que não sejamos mais meninos, né? Às vezes nós vemos que quando alguém ele tem um dom que se destaca, às vezes quer ser mais ali do que o outro, né? Quer ganhar mais destaque, mas não é esse o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é que nós sejamos uma unidade, né? Como nós já lemos aqui em Romanos, que nós somos um corpo. Então, se a irmã Elei desempenha uma função e eu outra, isso não desmerece, né? Não é A gente porque se alguém... completa, né? A gente se Exatamente. completa A gente se completa como a como unidade do igreja, como corpo de corpo. Cristo deve ser, né? É, Então, exatamente. nesse momento, né, nós podemos até chegar a perguntar para os adolescentes aí, e aí, vocês já pensaram sobre isso? Vocês já descobriram qual foi o dom para qual vocês foram chamados? Né? Será que existe algo que você se identifica mais, né? Vamos sondar aí a nossa classe, perguntar aos alunos, procurar saber o que eles É estão pensando. importante saber como é que eles se identificam, né? Dentro do corpo da igreja, como é que eles se enxergam como participantes do corpo, né? É interessante questionar, fazer esse questionamento a eles, até para que eles também saibam reconhecer o dom que o outro tem, né? Porque não é só reconhecer o nosso dom, é saber que o outro também tem uma importância, né, dentro do corpo e faz parte do contexto. Eu estava vendo, Gil, aqui nos objetivos específicos, nos saberes escolares, né, da nossa revista, da nossa lição, que o primeiro saber diz assim: os dons são bíblicos e necessários para a igreja no tempo presente. Não é para o futuro, não é para amanhã. Então, nós precisamos hoje saber identificar, né, quais são os nossos dons e os nossos talentos. Os dons ministeriais foram concedidos para o serviço cristão. Nenhum dom será eterno e devemos exercer a mordomia cristã no plano terreno e no presente, né? Recebemos os dons ministeriais exclusivamente pela vontade de Deus, é Ele quem dá, não somos nós que criamos, né? E todos os dons são necessários para a igreja, principalmente o de profetizar, né? Ou de falar
ou de ensinar a palavra. Não devemos sentir orgulho ou invejar. Extremamente importante isso aí, casando com o que você estava falando. Não devemos sentir orgulho ou invejar de qualquer pessoa que tenha um dom. Nós somos pessoas diferentes, temos dons diferentes, mas que isso não nos faz pessoas, não nos faz inimigos, né? Pelo contrário, isso nos completa como igreja e, como diz aqui no primeiro questionamento, né, no primeiro questionário que a revista traz, né, quais são os objetivos dos dons espirituais? O dom tem como objetivo promover a união do corpo de Cristo, ajudar os crentes a cumprir a missão de anunciar a mensagem da salvação. Esse é um dos principais, ou talvez o principal objetivo, né, dos dons que são compartilhados conosco através da múltipla sabedoria do Senhor, claro. Porque quem nos dá, a gente não rouba de ninguém. É verdade, Melody. E o Senhor dá segundo a sua vontade, né? De repente pode haver algum pré-adolescente aí que ainda não descobriu qual é o seu dom, né? Mas é importante que o professor ele incentive, ele diga, você ainda não descobriu exatamente qual é o seu dom, mas você pode ir auxiliando, né? Auxiliando alguém em algo e assim ir aprendendo, vendo com que você se identifica mais, o que o Espírito Santo te direciona, né? A gente sempre tem algo que a gente gosta mais de fazer dentro da casa do Senhor e já é o Espírito Santo ali nos direcionando para aquele propósito ao qual ele nos chamou, né? É E nós verdade. temos aí vários, né? Vamos deixar Felipe falar. Vamos deixar Felipe falar. Estava ouvindo, aprendendo, né? Mas guardando guardando realmente um ponto para o final desse tópico 1, mas aproveitando aí a oportunidade, né? E já da nossa irmã Juliana, da nossa irmã Eleide, verdade, os dons, se por um lado, eles são totalmente dados por Deus, né? Deus dá a quem Ele quer, quantos quer, inclusive mais de um, né? Nós temos irmãos que podem ter mais de um dom. Se por um lado é somente Deus que dá, por outro lado, o pré-adolescente ele precisa entender que há uma responsabilidade em nós de buscar esses dons em Deus. Se há uma necessidade da igreja presente de termos esses dons, nós precisamos buscar, né, esses dons. Inclusive, é interessante, né, porque tratar de dom com pré-adolescente parece que não é algo muito relevante hoje em dia, mas incomum, é extremamente importante, até porque pouquíssimos adolescentes e jovens, inclusive dos nossos dias, até irmãos como um todo, às vezes desconhecem os dons espirituais, né? Nós temos 9 dons espirituais, 9 dons classificados biblicamente por Paulo, dons espirituais. Tem os dons que são mais famosos, como o dom da fé, o dom da palavra do conhecimento da revelação, né? Que nós podemos classificar aí como dons de fala, né? Dons de revelação e dons de poder. Talvez os de poder são os mais buscados, né? Que os dons de poder é o dom de operação de maravilhas, né? É o dom de fé e o dom de cura. Só que existem outros dons também importantes. Então, é muito importante essa lição para o pré-adolescente entender que Deus quer dispensar dons sobre eles para que esses dons ajudem no crescimento da igreja e na edificação da igreja. É importante você, professor, né, destacar, fluir na sua aula, especificando os dons espirituais. Como eu disse, tem muitos dons, por exemplo, como o dom, por exemplo, da variedade de línguas, né? Um dom talvez pouco conhecido e pouco se falado. Então, é uma lição que você tem a oportunidade de falar dos 9 dons espirituais. Em pouco uso, né? Se por um lado o adolescente se identifica com o dom, eu queria o dom, por exemplo, da palavra da sabedoria. Deus dá a quem Ele quer. Mas nós precisamos buscar, e uma vez que Deus me dá esse dom, há uma responsabilidade para que eu use esse dom para a edificação e o crescimento da igreja. Então, realmente uma lição abençoada, falando aí, já iniciando nesse terceiro trimestre sobre dons, dons espirituais e também dons ministeriais, que é o tema da lição. Só para
a título de complemento, aí você fecha, Gil. Aqui no comentário bíblico, MacArthur, novinho, que eu comprei um dia desse lá na CPAD. Bênção. É bênção. Aqui, de acordo com o comentarista, né, que ele faz comentário versículo por versículo, o dom, Romanos 12, verso 6, né, a palavra dom, de acordo com... É uma graça, né, é dado, não merecido, em primeiro lugar, né? O dom é algo não merecido, nós não merecemos. É o próprio dom, a maneira específica como ele é usado, os resultados espirituais, tudo isso foi soberanamente escolhido pelo Espírito, completamente à parte de qualquer mérito pessoal. Então, não é de acordo com... Não é porque eu sou boazinha, eu sou uma pessoa assim muito educada, eu tenho assim muita contenção espiritual, então Deus vai me dar o dom da revelação. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas também, né, os dons ele não fere a sua essência pessoal, a sua individualidade. Você não é obrigado a se comportar de determinada forma porque você tem determinado dom. Isso também o Espírito de Deus não leva isso em consideração. Ele respeita a sua individualidade, a sua essência como pessoa, né? Mas o Espírito Santo apenas nos ensina a ir administrando, né? A administrar o dom que o Senhor nos deu. E aí, de acordo com o que a gente vai aqui dialogando sobre a lição, a gente vai também dialogando sobre o comentário individual de cada versículo. Vamos lá. Vamos seguindo. Vai, que é tua, Juliane. E conforme o Espírito Santo, né, ele trabalha em nossas vidas, então ele vai nos direcionando para os dons ministeriais, né? Mas o que é ministério, Felipe? Diga aí para a gente, o que é ministério? Maravilha. Já adentrando aqui, mas antes de entrar propriamente no tópico 2, eu queria trazer algo que seria de extrema relevância, que é os saberes escolares. Vou destacar alguns pontos aí pela professora Eleide, mas tem um ponto 6 aqui que diz: não devemos sentir orgulho ou invejar de qualquer pessoa que tenha um dom, né? É bem comum nos nossos meios, às vezes, nós invejarmos. Quando eu digo nós, eu estou citando a igreja como um todo. Às vezes, nós invejarmos o dom que algum irmão tem, né? E da forma que Deus o usa. E outros, por outro lado, às vezes costumam invejar, né, aquele dom. E aí, a lição ela é muito pontual aqui, no que diz respeito ao não invejar e o não sentir também orgulho. Por quê? Não sentir inveja, até porque foi Deus quem deu, e Deus dá a quem Ele quer, para a glória do nome dele e a edificação da igreja. E não sentir orgulho ou inveja, justamente no que diz respeito a isso. O dom não é de quem está usando, o dom é de Deus. Quem está usando o dom está administrando aquilo que Deus o deu e usando para a glória justamente de Deus. Então, eu não posso nem invejar e nem sentir orgulho. Eu estou invejando, eu queria ter o que ele tem. Ele tem porque Deus deu. Que orgulho dele, olha o que ele tem. Mas o que ele deu foi Deus quem deu, ele não merecia, como já foi dito. Então, é muito interessante o professor também destacar isso para o pré-adolescente, para ele não, de repente, nessa formação de pré-adolescente, ele iniciar com essa visão, que o dom ele não pode ser nem invejado e nem também sentir orgulho próprio ou do outro por ter, porque é tudo de Deus e para a glória de Deus. Então, eu acho bem importante. Sobre a questão dos dons ministeriais, enquanto os dons espirituais têm 9, nós podemos extrair aqui, biblicamente falando, que a Bíblia destaca 5 dons ministeriais. 5 dons ministeriais. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses dons ministeriais, eles são dons literalmente para o serviço na igreja ou para a igreja. O dom ministerial de apóstolo, o apostolado,
é aquele que é, no caso, o significado de apóstolo, como foi Paulo, um grande apóstolo do Senhor, é aquele que é enviado, né, para servir a igreja, para a expansão do evangelho, mas para estabelecer ali presbíteros. É o trabalho que Paulo fazia. Quando Paulo era enviado e foi enviado nas suas viagens missionárias, Paulo sempre pregava a palavra do Senhor, usando os dons que o Senhor o deu, nessa dádiva, esse presente espiritual, ou seja, algo que vem do céu, é algo que não está palpável à nossa matéria, não é algo que eu posso criar, não é algo que eu posso ter por mérito próprio, comprar, é uma dádiva de Deus, não vem de Deus, e Paulo usando aquele dom espiritual e também exercendo o apostolado, exercendo o dom ministerial, aqui o Senhor o chamou, ele mesmo disse que foi Deus quem o chamou, quem o fez apóstolo, né? Ele pregava a mensagem e então a igreja ela tem uma dinâmica, né? A igreja ela tem uma dinâmica. A igreja não é só pregar o evangelho, né? A igreja não foi chamada só para pregar o evangelho, vamos só pregar o evangelho aqui, não. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. A igreja foi chamada para acolher aqueles que aceitaram esse evangelho pregado. A igreja foi chamada para conservar e ajudar na manutenção desse corpo que está se formando. Então, Paulo pregava, né? Ele tinha o dom, Paulo tinha o dom, né, espiritual, nós podemos ver pelas cartas paulinas e pelo exercício do ministério do apóstolo, ele tinha um dom da sabedoria e também da palavra do conhecimento. E após isso, Paulo utilizava também do dom ministerial do apostolado, que era justamente servir a igreja. Então, Paulo, ele não apenas pregava, ele tinha o cuidado com a membresia, ele tinha o cuidado com os novos na fé, então ele estabelecia presbíteros para liderar aquela igreja, e ele só saía dali quando havia uma estruturação, quando havia uma estrutura, não era só pregar, prego e passo, não. É tanto que em alguns pontos Paulo vai discorrer um pouco de tempo, vai gastar um pouco de tempo, porque ele vai estruturar. E depois, inclusive, depois de ir em outras viagens, ele vai voltar, inclusive, para poder ver como é que estava o andamento da obra naquele lugar. Porque era o dom do apóstolo. Era aquele que era enviado para pregar, mas também para cuidar justamente dessa estrutura, dessa instituição formada, chamada igreja. Nós temos os profetas, né? Inclusive, há necessidade, a Bíblia, inclusive, deixa isso muito claro, que nós precisamos, né, cada vez mais orar para que Deus levante em nosso meio profetas, mas verdadeiros profetas. Profeta, aquele que profetiza em nome do Senhor, seja uma profecia para cumprimento presente ou seja uma profecia para cumprimento futuro, sempre glorificando o nome do Senhor. Tem os evangelistas. Os evangelistas são aqueles pregadores, são aqueles ganhadores de almas. E temos também os pastores, que são aqueles que cuidam do rebanho do Senhor, e os doutores. Os doutores são aqueles que têm o conhecimento para ensinar, tá certo? A igreja. Então, olha que lindo, olha que coisa tremenda. O Deus que se preocupa com os dons espirituais para a edificação e o crescimento da igreja é o Deus que se preocupa também, é o Deus que se preocupa com os dons ministeriais para conservar, para manter esse crescimento. Então, a igreja, ela é muito importante. Eu sempre costumo dizer isso, né? Eu sempre costumo dizer isso, que é muito importante, meus queridos caras professoras aqui, os professores que estão nos assistindo, os amantes da EBD, que a parte organizacional da igreja é de interesse de Deus. Deus, ele quis que a igreja fosse organizada nos seus dons espirituais e ministeriais, porque essa organização ela ajuda no desenvolvimento da igreja. Imaginemos, por exemplo, a nossa instituição sem a organização, porque a nossa igreja não é dividida em departamentos, ela é organizada em departamentos. Então, imagine se não houvesse essa organização. A organização do departamento da família para cuidar das famílias, Judepim para cuidar das crianças, do Dejade para cuidar dos jovens. Então, perceba que Deus, ele deu sabedoria aos nossos pastores. Nossos pastores, os nossos líderes assim o fizeram na organização. Para quê? Para servir no desenvolvimento. Então, Deus que se preocupa em... Exato. E é Deus quem dá essa estratégia. Porque o Deus que ajuda para ganharmos é o Deus que ajuda para mantermos. E o manter é através do serviço. O ganhar é através da pregação, é através da mensagem, mas o manter é através do serviço. É no serviço que se mantém a igreja do Senhor. É por isso que nossa igreja ela tem mais de 100 anos, 104 anos,
na pregação do evangelho e no serviço ao Senhor. Então, eu queria também poder ouvir, né, um pouco as nossas queridas professoras, mas nessa minha primeira fala sobre o tópico 2, eu queria destacar isso, que Deus ele se preocupa com o serviço e que o serviço é tão importante, mas tão importante que nós seremos galardoados e recompensados pelos serviços. Pelos serviços. Nós precisamos atentar para isso. Os dons espirituais são importantes e a igreja precisa dos dons espirituais, mas nós precisamos ter aqui tão importante quanto os dons espirituais são os dons ministeriais, até porque por eles, pelo serviço, nós seremos galardoados. Então, que sirvamos ao Senhor da melhor forma possível para aquilo que Deus tem nos chamado. A salvação é imerecida, né? Mas o galardão depende do serviço. O galardão depende do serviço. A salvação é imerecida, é gratuita, não depende de nós, depende da graça, é pela fé, mas o galardão é pelo serviço. E você estava falando aí sobre a questão desse serviço, né? De toda essa caracterização da nossa igreja. E eu estava lembrando aqui de uma palavra em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3, falando sobre os deveres, né, dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Olha que o resumo, né, de tudo que a gente tratou até agora, porque nós estamos em um ponto importante da lição, em que a gente está tratando, né, de uma forma geral, o que é o dom, o que nós já falamos sobre o que é dom e sobre o que é ministério, né, e a importância de se servir, né, aqui no comentário bíblico, diz assim, que servir vem da palavra grega diácono. O diácono, e a diaconisa, o termo refere àquele que serve. Esse dom similar ao dom de misericórdia tem aplicação ampla a fim de incluir cada tipo de ajuda prática. Ensinar é a habilidade de interpretar, esclarecer, sistematizar e explicar as verdades de Deus de forma clara. Os pastores devem ter esse dom. Timóteo é orientado dessa forma, porém muitos leigos e maduros qualificados também o possuem, ou seja, é uma coisa que também não depende de uma capacitação pessoal, né? Não é uma capacitação pessoal minha, não é algo, é algo que eu posso buscar, como diz aqui o apóstolo, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas não é uma coisa que depende necessariamente da minha capacidade pessoal, do meu intelecto, da quantidade de coisas que eu aprendi. Agora, pode sim o Espírito Santo se utilizar das coisas que eu sei, né, para usar esse meu talento para servir, ensinar, profetizar, agir com misericórdia, né? São os dons ministeriais que estão expostos aqui na lição. Porque também, né, irmã Eleide, nós temos os dons que são naturais e os dons que são sobrenaturais, né? Então, os dons naturais e sobrenaturais, exatamente. Naturais a gente pode até buscar, né? Nós podemos, com os nossos sócios, por exemplo, o do ensino, né? Como a irmã já destacou, nós podemos, né? Buscar... Para ensinar, a gente tem que aprender. Por exemplo, o dom de interpretação de línguas. Quem que aprende o dom de interpretação de línguas, né? Já faz tempo que eu não escuto.
Faz tempo que eu não vivencio isso. Então, nós temos os dons naturais e os dons sobrenaturais, né? Isso. Dentro, Felipe dos dons naturais, né, nós temos principalmente esse de servir, que é extremamente importante e é algo que, de fato, depende de nós. Depende de nós, inclusive, do nosso caráter, né? Porque diz aqui que o servir não pode ser forçado, tem que ser espontâneo, tem que ser livre, tem que ser com misericórdia, tem que ser com alegria, para que nem você se sinta obrigado a servir e aquela pessoa que está sendo servida não sinta-se como um intruso, né? Como alguém que está ali dependente ou causando qualquer tipo de constrangimento. Pode falar, que eu lhe atropelei. Quando o Felipe estava falando do apóstolo Paulo, né, com relação aos dons, né, ministeriais, e o apóstolo Paulo ele tinha tanta convicção de que era o Espírito Santo, né, não era nada, não referenciou nada a ele, que ele vai dizer assim, numa certa passagem, eu plantei e Apolo regou, mas é o Espírito Santo que dá o crescimento. Então, ali, ele estava reconhecendo, né, que aquilo que ele tinha feito, né, não era nada sem o Espírito Santo, né? Assim como ele também está reconhecendo que houve uma função que ele desempenhou e houve a função também que Apolo desempenhou. Então, na igreja é dessa forma, né? Nós fazemos uma parte, o irmão faz outra, e nós vamos ali nos completando, cada um com o seu dom, né? Nós vamos nos completando como corpo que somos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto os dons espirituais, o nome já diz, espiritual, é de um cunho sobrenatural, existem os dons ministeriais que são naturais, como já foi destacado aqui. Então, é importante, né, você, professor, destacar na sua aula para os pré-adolescentes que o Senhor nos chama para servi-lo. E o servir ao Senhor, tem muita gente que compreende o servir, às vezes, com o servir, por exemplo, da pregação da questão do louvor. Eu prego, eu sirvo ao Senhor, eu canto, eu sirvo ao Senhor, mas o serviço ele vai muito além do que uma oportunidade, vai muito além. Por exemplo, tudo que nós fazemos na igreja, desde servir um copo com água, desde poder zelar pela igreja, desde estar na portaria da igreja, abrindo para que os irmãos entrem e estejam em comunhão uns com os outros, tudo isso é servir. O irmão que está na sonoplastia, ele está servindo ao Senhor. Então, o serviço ele é muito mais amplo. E o pré-adolescente ele precisa compreender que tudo que ele faz na atividade espiritual, na liturgia do culto, tudo que ele faz é para o Senhor. Precisa ser feito para o Senhor e pelo Senhor há de ser recompensado. Ele precisa entender que ele não pode servir ao Senhor para a sua vanglória, para aparecer, e ele precisa entender que ele não está servindo ali para o homem, ele está servindo para Deus. Por isso, da responsabilidade de fazer o nosso melhor em tudo que nós fazemos na casa de Deus. Eu tento me esforçar em valorizar, desde o recolhimento das ofertas com uma salva, de estar na portaria abrindo e fechando, de servir ali no púlpito, qualquer que seja, porque aquele meu serviço não é para mim, não é para o homem, aquele serviço aquele serviço é para Deus. E nós precisamos entender que o ministério é um santo ministério. É um santo ministério. Por quê? Porque nós estamos servindo no que é sagrado. Se tem uma coisa que Deus preza, é as coisas sagradas dele. Deus, ele abomina aqueles que profanam o sagrado. Ele abomina tanto que quando Beltesazar pegou as taças que foram saqueadas do templo do Senhor para beber e poder sacrificar ídolos pagãos, naquela noite Deus tirou dele o trono, porque Deus não permite que o profano o sagrado seja profanado. Então, o ministério, ele é um santo ministério. Então, se o Senhor nos chamou para servir no ministério, que sirvamos da melhor forma possível, com todas as nossas forças, e que venhamos a dizer para os nossos pré-adolescentes, querido professor, que o adolescente ele já precisa, desde cedo, aprender a servir ao Senhor na casa do Senhor e ter prazer. Mas ele falou algo que precisa ser feito com prazer. Por quê? Porque quando nós servimos ao Senhor, seja por menor serviço que nós aparentamos fazer, mas porque somos homens, né? E às vezes nós queremos qualificar o nível de serviço, a importância do serviço. Só que Deus não. Quando Deus olha para a igreja,
Deus valoriza o serviço de todos como um todo. Ou seja, na mesma importância que Deus dá ali um serviço de quem está servindo aparente a todos, Deus também valoriza o serviço que está oculto a muitos. E Deus, naquele dia, ele há de nos recompensar por tudo. Então, é importante nós dizermos, pregarmos e ensinarmos para os nossos pré-adolescentes isso, de que desde cedo nós precisamos valorizar o serviço na casa de Deus. Por quê? Porque ele nos salvou. Ele nos salvou. Se Deus me salvou, Deus pagou um preço que era impagável, que eu não podia pagar, era altíssimo. Eu fui comprado com sangue carmesim, não foi comprado nem com ouro, porque isso é corruptível. Quando eu entendo isso, eu sirvo com prazer. Qualquer que seja o serviço que o Senhor me chama a servir, eu sirvo com prazer, porque Ele me salvou e há uma dívida eterna em mim para servi-lo. E quando eu sirvo o corpo, eu sirvo a Deus, porque a cabeça do corpo é Cristo. Então, se eu sirvo a igreja, eu sirvo a Jesus. Tem muita gente que diz, eu estou aqui somente para servir a Deus. Sim, mas o pré-adolescente precisa entender que qualquer que seja o serviço que ele faz na igreja, ele está servindo a Deus, é para Deus, e é Deus que há de recompensar. Então, os dons ministeriais precisam ser enfatizados de forma veemente nos nossos dias atuais, para que nós possamos educar uma geração nova a crescer, servindo e servindo com amor e servindo com dedicação ao Senhor. Principalmente os dons de serviço, né, irmão Felipe? Você estava falando aí, eu estava lembrando que seria uma coisa interessante, Gil, a se perguntar na sala de aula, né? O professor perguntar aos alunos, aos pré-adolescentes, se eles sabem o que é o dom ministerial, se eles sabem o que é que significa servir. Será que fazer parte desse serviço é só estar ali em cima do púlpito? É só o diácono, é só o obreiro, né? É só o pastor? Será que o ministério é só isso? Servir ao ministério se eu for consagrado, será? É isso. Só dessa forma que nós servimos? Seria interessante que o professor fizesse essa pergunta ao aluno, né? O que é servir na igreja, né? E quando todos esses, quando a igreja depende de toda uma demanda, como disse Felipe, né? De toda uma demanda estratégica, porque não é só salvar, não é só trazer a pessoa para a igreja precisa de uma manutenção, né? A igreja, que aí eu digo, a igreja quanto o corpo de Cristo, precisa da manutenção, você precisa da palavra, você precisa do louvor, você precisa da organização, mas você precisa do prédio, você precisa da luz, você precisa da água, você precisa da pessoa que cuide do templo, você precisa do porteiro, precisa de alguém que esteja na cozinha, do professor, e por aí vai. E nós fazemos parte de todo esse corpo. Mas será que os nossos pré-adolescentes estão conseguindo identificar estes serviços? Né? E aí, em qual situação dessas, a gente pode até colocar isso como orientação para a aula, em qual desses serviços, aí talvez a gente já possa até entrar no terceiro tópico, em qual desses serviços eu consigo me enquadrar? Né? Em qual desses, onde é que eu consigo me encaixar aqui? Qual é o meu talento? Como é que eu posso servir ao Senhor com aquilo que Ele já me deu de forma imerecida, né? Como talento, como um dom, né? Ou como eu posso me capacitar para exercer outros ministérios? Eu quero ajudar as irmãs lá na cozinha, eu preciso aprender a cozinhar, né? Eu quero ensinar, eu preciso entrar num curso, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso fazer outras coisas que me ajudem no exercício desse ministério. Que eu posso desejar o ministério, né? O apóstolo Paulo diz que eu posso, excelente coisa eu desejo, se eu assim desejar, né? Se eu assim quiser. Mas eu preciso estar me preparando nesse sentido, né? Em algumas coisas realmente dependem de nós. Como para estar aqui hoje, a gente precisa estudar antecipadamente para ajudar, auxiliar o professor, que também vai se preparar para dar a sua aula no domingo. Então, isso faz parte de um processo de capacitação, né? E aí, como é que esse aluno pode estar se organizando para se identificar dentro deste corpo, fazendo o quê? Ajudando como? Né? Eu acho que seria um momento bem interessante na sala de aula.
Verdade, Meli. De trazer também essa possibilidade, né, de pluralidade que nós temos na nossa igreja, de vários lugares em que os adolescentes eles podem estar ajudando, né? Muitas vezes o jovem, o adolescente fica muito preso ali no culto de mocidade, né? Ou você canta, ou você prega, ou traz uma saudação. São esses aí os ministérios, ou canta ou prega, né? Às vezes, para o jovem, eles só visualizam isso, né? Mas nós podemos ver dentro da palavra outras possibilidades de serviço, e é importante que a gente possa trazer para esse pré-adolescente, né? Essa possibilidade, que existem outros serviços. Não é o ministério do Senhor não é só pregar e cantar, né? Existem outras possibilidades. E, irmã Eleire, aí, qual é o seu ministério, né? Agora vamos para o tópico, qual é o seu ministério? Qual é? Eu estava, você falando aí, eu lembrando de alguns que a gente, assim, quase a gente não fala, né? A prestação do serviço da assistência social, o exercício da misericórdia, a visita ao doente, né? Nós temos aí, nós temos aí uma série de coisas que a gente pode fazer na igreja e a gente fica limitada ali às quatro paredes, né? Pregar no culto ao ar livre, tem gente que não gosta, tem gente que adora, tem gente que gosta, né? Que está lá fazendo, evangelizando, entregando aquelas literaturas e fazendo aí um monte de coisas. E aí descobrindo o ministério. Pense numa coisa difícil, difícil. Descobrir o ministério. Qual é o nosso ministério? Eu levei muito tempo, sabe, para descobrir muitas coisas. Até porque a gente, como o Felipe disse, a gente não pode ser, a gente pode ter vários dons, né? A gente pode ter, ser abençoado com vários dons, com um só, com dois, seja feliz com o que Deus lhe deu, né? Mas a gente pode ter muitos, mas também lhe será cobrado, exatamente. E aí, na medida em que o tempo passou, eu tenho 20 e alguma coisa de evangelho, são alguns anos de evangelho, e assim, esse processo de descoberta, né, de ministério, para que eu estou aqui, para que eu estou servindo mesmo, né? Foi todo um processo. E eu confesso assim, que eu passei por várias etapas dentro do corpo, desde ajudar na cozinha, no departamento infantil, com as crianças pequenas, com as crianças maiores. Depois eu fui para a sala das senhoras. Depois, aí, agora estou na sala de pré-adolescentes. Mas se precisar varrer, a gente varre. Se precisar cozinhar, a gente cozinha. Estou lá no círculo de oração com as irmãs, na comissão de visitas, né? A gente fazendo várias coisas. Graças a Deus o Senhor tem nos dado força e estratégias, mas que não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, até chegar nesse ponto de dizer assim, eu acho que eu tenho talento para isso. Eu sei que hoje eu tenho talento para estar fazendo determinada coisa. Foi todo um processo, né, que demanda oração, que demanda renúncia, que demanda observação. A gente precisa estar atento a observar, né? E aqui o comentarista traz para a gente nos traz essa explicação, né? Aqui no resumo do tópico, diz assim: o dom nos une para cumprirmos a missão na obra de Cristo. Em todo tempo, precisamos estar conscientes de que esse dom não é nosso, ele é de Deus, e aí ele é compartilhado conosco de forma deliberada pelo Espírito Santo, mas também podemos buscá-lo em oração, né? Podemos sim buscar os dons em oração. Talvez o nosso dom seja uma coisa assim bem simples, como diz aqui no comentarista, que ele diz assim, talvez o seu ministério seja de socorrer alguém. Somente, você está ali na igreja e tudo que você precisa fazer é socorrer alguém na hora da sua necessidade. Olha que coisa extraordinária. Para alguém isso pode ser simples, né? Mas para quem é socorrido, né? Para mim talvez seja uma coisa banal, porque estou acostumada a socorrer, mas para alguém que é socorrido, tem noção da importância, principalmente se a pessoa for grata, né?
pessoa for grata, se for persona não grata, aí realmente não tem o que fazer. Mas se a pessoa tiver esse sentimento, né? A pessoa for motivada pela gratidão, imagina que importância você tem na vida daquele ser humano que foi socorrido na hora da necessidade. E aí isso pode estar alinhado à sua profissão, que aí entra o quesito capacitação, né? Ou não. Ou você pode ser uma pessoa leiga e simplesmente dotada de um dom especial de Deus, de uma capacitação especial, né, do Espírito Santo, para atuar naquela determinada área, né? E aí sim, tendo a consciência de que todos os nossos dons, tudo que o Senhor nos deu, tudo que está em nós, que veio através da oração, ou que veio de forma espontânea pelo Espírito Santo, mas seja abrindo a porta da igreja, seja ensinando no púlpito ou na sala de aula, ou ou ajudando na cozinha, ou entregando literatura, ou pregando no culto ao ar livre, ou cantando no culto ao ar livre, seja qualquer uma dessas coisas, que ela seja para a glória de Deus. Todo o trabalho que fizermos precisa honrar a este Deus maravilhoso, que nos deu o maior de todos os dons, né? Que é o dom da salvação, o presente da salvação, que é uma graça imerecida. Não merecíamos, éramos todos pecadores, né? Estávamos todos condenados à morte eterna, mas o Senhor se dispôs e se fez sacrifício por nós, e por isso estamos aqui, né? E aí honrando a Ele com o nosso trabalho. Existe toda uma preocupação antes da gente chegar aqui no podcast, né? De preparar uma aula, de não falar da nossa pessoa, mas de falar do Espírito Santo de Deus, de falar de Deus, né? O tempo todo, de honrá-lo, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que existe é por meio dele e para ele. Romanos 11, 36. Né? Sem ele, nós não podemos fazer nada aqui. A gente estuda a vida toda. Se a pessoa do Espírito Santo não estiver aqui, entre nós, eu aqui na minha casa, vocês aí no seu cantinho, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui entre nós, de nada serve o nosso sacrifício, de nada serve, e nada vai contribuir para os professores que estão em casa. Pelo contrário, vai ser só engodo. Né? Mas o Senhor, ele precisa atuar. Aproveitando, né? Aproveitar a dica pedagógica, eu vou apresentar logo a dica, e aí vocês encerram esse tópico. A dica desse trimestre, né, ficou como a dinâmica do presente. O professor ele vai levar um presente para a sala de aula, um presente que possa ser compartilhado, né, com os demais, aí vai ficar a critério do professor, e tem lá a listinha, né, de uma série de qualidades que os alunos vão ter que identificar. O professor ele vai ter que escolher uma pessoa para começar a falar da dinâmica. Né? A primeira qualidade é a qualidade de uma pessoa amorosa, e aí o amor, claro, é o mais excelente dos dons, né? Então, ela começa com a pessoa amorosa, e aí na dinâmica da lição vai se chamando outras pessoas, e cada um vai tendo que escolher a pessoa com que aquelas características se identifica, né? O mais misericordioso, o mais inteligente, e aí vão, na medida em que todos possam ser escolhidos na sala de aula, e aí depois o professor encerra a lição, tem lá o textinho todinho disponível no podcast, lá junto com o material do podcast, e o professor encerra a lição, né, falando dessa forma especial que o Senhor nos trata, nos presenteando com dons e qualidades e talentos que podemos usar no seu reino, para o seu reino, para a sua glória. É interessante essa dinâmica, porque os pré-adolescentes vão tentar observar no outro, né? Isso, aquela exatamente. característica, né? De repente, Exatamente. alguém pode não se ver dessa forma, ou não ter percebido ainda, né?
e através dessa dinâmica, eles possam perceber que estão agindo de certa forma, né? Que tem certa característica, né? Pelos olhos do outro. Pelo olhar do outro, né? Vai ajudar Sim. a atentá-los aí para o direcionamento, né? Que o Espírito Santo está aí os levando, né? Os guiando, para que eles possam encontrar aí os seus dons e talentos, né? Essa lição ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre os talentos, né? A importância de nós encontrarmos os nossos dons, os nossos talentos, procurar aquilo para o qual Deus nos chamou para poder servir melhor ao Senhor, né? Para poder servir melhor na sua casa, né? E nós, professores, é muito importante nós ajudarmos aí o adolescente, darmos os subsídios, né? Para que ele consiga aí ir se encontrando, quais são as funções que eu gosto mais de desempenhar, o que é que eu tenho mais amor, né? Porque como já foi falado aqui, não é simplesmente o servir por obrigação, né? Porque eu tenho que fazer com pesar, né? Mas servir segundo a direção do Espírito Santo, sem pesar, com alegria, né? Porque é bom que nós sirvamos ao Senhor e aos nossos irmãos com alegria. Amém. Eu queria que, e já estamos caminhando para o final, mas apenas trazer um destaque sobre a fala que a professora Leite estava nos trazendo, que o pré-adolescente, ele vive um conflito como é que eu posso dizer, do que ele quer ser, né? O pré-adolescente, ele vive muito esse conflito do poder de escolha do futuro. Então, você pergunta a um pré-adolescente o que quer ser hoje, ele quer ser uma coisa, amanhã já quer ser outra, né? E fica nessa indecisão. Então, essa lição, o tópico 3, encerrando, como descobrir, né, o nosso ministério, é interessante o professor ele trazer para a classe de aula e trabalhar com o pré-adolescente, desenvolver nele o interesse de buscar esse ministério no Senhor, pelo ponto de que está muito escasso hoje no nosso meio, os sonhos, eu falo de sonhos espirituais, mas os ministérios mesmo, dons ministeriais. Você pergunta a um pré-adolescente na igreja, a um adolescente que ele quer ser, a um jovem, ele quer ser muitas coisas fora da igreja, mas falta às vezes interesse de ser alguma coisa no serviço dentro da igreja. Então é interessante o professor ele desenvolver no aluno esse interesse de ser alguma coisa, assim como você quer ser alguma coisa fora, mas deseje também ser alguma coisa dentro, porque o Senhor está à nossa disposição. O santo ministério, os dons ministeriais, os dons espirituais, não é privilégio dos adultos, não é privilégio apenas do pastor, do pregador, do diácono, do cantor, não. Os dons ministeriais, os dons espirituais, Deus dá a quem Ele quer, e é legalidade para quem o busca, para quem deseja, para quem requer do Senhor mais. Então, está disponível também para o pré-adolescente. Então, é importante o professor destacar isso na classe de aula, que tem um conflito no que ele quer ser fora, mas fazer ele entender que ele pode ser também muito aqui dentro. Onde aqui dentro é dentro do seio da igreja, no serviço ao Senhor, no desenvolvimento. E, às vezes, a obra de Deus ela é tão extraordinária, o reino de Deus é tão extraordinário, que, às vezes, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto, ele pode ser alguma coisa que é o oposto, às vezes, da sua profissão. Ele escolheu ser TI, ele escolheu ser TI, técnico de informática, fora do seio da igreja. Mas na igreja, Deus o usa, como a irmã Elaine falou, para socorrer alguém. Né? É o dom do bom samaritano. Né? Não existe uma classificação assim, eu estou apenas destacando, que é o dom de ajudar, de socorrer o mais necessitado. Então, olha só, Deus é tão extraordinário que Ele nos usa às vezes, para fazermos e servir a igreja em coisas que é o oposto daquilo que fazemos fora. Por quê? Porque como tudo vem dele, nós precisamos dele, é a inspiração do Espírito Santo em nós. Sem Deus, nada podemos fazer. Fora do seio da igreja, nós podemos fazer através da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa intelectualidade, da nossa influência, mas no seio da igreja, nós só conseguimos fazer com o Senhor. Até porque ele diz que sem mim, nada podereis fazer. Então, que o pré-adolescente ele deseje, almeje desenvolver esses dons ministeriais, o serviço no Senhor na casa de Deus, para que ele use na casa de Deus. Ele pode desenvolver na igreja algo diferente ou atípico do que ele desenvolve fora, mas às vezes Deus pode também
relacionar. Ou seja, aquilo que eu faço fora, o que Deus me projetou ser fora, Deus me projetou também para ajudar dentro da igreja. Então, às vezes, Deus pode me utilizar também da capacidade que ele me deu fora, também dentro. Por exemplo, hoje eu tenho um exemplo de amigos lá na igreja que são médicos e na igreja eles ajudam os irmãos mais necessitados, que são psicólogos na igreja, eles ajudam, porque se Deus pode lhe usar em um ministério diferente do que você é fora do seu da igreja, Deus pode também se utilizar daquilo que ele já lhe capacitou a ser fora também dentro. Então, você, professor, tem uma responsabilidade de introduzir isso no coração dos pré-adolescentes, esse desejo deles de servirem ao Senhor, de quererem ser alguma coisa dentro da igreja. Muitos querem, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Glória a Deus, porque Deus irá usá-los também fora da igreja para glorificar o seu nome. Mas que introduzam no coração dos pré-adolescentes o desejo de ser alguma coisa, de serem usados por Deus também pelos dons espirituais, pelo santo ministério através dos dons ministeriais e também do serviço através desses dons. Tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Nós encerramos assim, né, essa lição tão abençoada, né? Amém. E nós possamos, enquanto professores, incentivar esses pré-adolescentes a buscarem, né, os dons espirituais, os dons ministeriais, e a estarem disponíveis a servir, assim como nós, né, devemos estar disponíveis a servir no reino do Senhor, né? Então, agora nós estaremos encerrando. A paz do Senhor, irmã Eleide, a paz do Senhor, irmão Felipe, A paz do Senhor. Mas eu queria fazer uma oração antes da gente encerrar a lição. Glória a Deus. Eu acho importante a gente orar antes da gente encerrar a lição. Só para concluir, né, que na conclusão geral da lição diz assim: Deus deseja usá-lo através dos dons espirituais e ministeriais, pela ação do Espírito Santo que habita em você. Esteja à disposição do Senhor e realize a obra para a qual você foi chamado. A recompensa será maravilhosa. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e eterno, aqui diante da tua face, te adoramos, Senhor, nesta tarde maravilhosa, em que tu escolheu, Jesus, para que essa lição fosse gravada. Jesus, obrigada, Senhor, por fazer parte deste corpo ministerial. Aleluia. Que ajuda, que concede, Jesus, edificação. Aleluia. Para a tua igreja. Aleluia. Obrigada, Senhor, por nos usar como instrumento de bênção na tua casa. Abençoa cada professor, Senhor, que irá assistir essa lição. E usa o Senhor de forma grande e profunda e maravilhosa para os alunos que irão ouvi-los, que eles sejam inspirados, instruídos pela tua palavra e que eles sejam tocados pelo teu Espírito, Senhor, a desejarem o santo ministério, a desejarem, Senhor, servir na tua casa com alegria, aleluia, com toda prontidão e voluntariedade, assim como a tua palavra nos orienta. Obrigada, Senhor, porque tu estás aqui, tu estás vendo, ouvindo e conduzindo, Senhor, em todo o tempo este trabalho. E estás ouvindo, Senhor, a nossa oração. E na certeza de que tu estás também agindo através desta intercessão. Nós te damos graça nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Senhor.